Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui para mais um vídeo para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Pastor Mauro Alves, falando diretamente aqui da cidade de Tupã, no interior de São Paulo, extremo oeste paulista, e queremos tratar aqui de um assunto bem interessante, né? Muito pouco falado também. Nós temos procurado trazer alguns assuntos aqui bem relevantes e que são muito pouco falado, né? Nas redes sociais, nos seminários, nas igrejas, nas ministrações. Então, o assunto que está passando, nós vamos trazer para você, que eu acredito que você vai gostar. Eu vou rodar aqui a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos rodar a vinheta, já já a gente volta. Muito bem, nós estamos de volta aqui, estamos transmitindo também pela nossa página lá ao vivo, na nossa página no Facebook, e esse vídeo vai subir para o YouTube depois. Bom, o assunto que eu quero falar com vocês aqui em síntese, vou dar uma introdução hoje, depois provavelmente a gente vai fazer outros vídeos, é exatamente o que está passando aí no rodapé, o tabernáculo de Davi e suas 3 unções. As 3 unções, é claro que não é para o tabernáculo, mas para o próprio Davi. O tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi, existem muitos segredos que envolvem esse tabernáculo, essa tenda de Davi, né? Nós sabemos que o tabernáculo de Moisés foi o primeiro a ser erigido, né? A partir de Êxodo capítulo 25, depois no Êxodo 40 ele é montado de dentro para fora, depois esse tabernáculo ele era uma tenda móvel, como se fosse um circo, assim, para ilustrar de forma bem simplista, eles montavam e desmontavam, né, segundo a ordem de Deus, não vou entrar em pormenores aqui, e esse tabernáculo ele foi sendo desenvolvido, ele foi sendo montado e desmontado por muito tempo, até que quando chega num lugar chamado Siló, ele ali é montado, né, em Siló. Depois ele é retirado dali e ele é montado pela última vez lá em Gibeon, ou Gibeá. Depois o tabernáculo ele é substituído ele é retirado, né? E depois Davi vai montar só o tabernáculo, que era composto apenas não de 3 compartimentos, mas apenas um, que era a tenda, o tabernáculo de Davi, onde ficava a Arca da Aliança, composto apenas de um compartimento. Depois, nós vemos que Davi morre, vem o Templo de Salomão, vai sendo construído depois o Templo de Zorobabel, que Herodes reforma e assim por diante. O tabernáculo de Davi, inclusive, ele é mencionado no Novo Testamento. É bem interessante esse texto do Novo Testamento, que ele é mencionado de uma forma muito relevante no Novo Testamento, né? Porque ele está sendo, eu vou até ver se eu acho esse texto aqui, acho que é Atos 2, vamos dar uma olhadinha aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para ver se realmente é isso. Atos, capítulo 2, acompanhe comigo aí, se você tiver um exemplar da Bíblia, você pode estar acompanhando. Vamos ver se é os versículos 36, diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus crucificastes, Deus o fez Senhor Cristo. Deixa eu ver se é isso mesmo, o texto que eu estou lendo aqui, para a gente poder estar entendendo bem esse assunto, porque é um assunto que eu vou dar uma introdução hoje, mas depois eu quero voltar a falar aqui sobre vários assuntos, várias coisas relacionadas ao tabernáculo de Davi, e essas 3 unções
que ele vai receber, que é muito interessante, né? Eu gostaria de achar o texto aqui de Atos dos Apóstolos, vamos ver se eu consigo. Um minutinho só. Eu já vou estar achando aqui para a gente poder estar discorrendo. É um assunto que quase não se fala, como eu disse, né? Um assunto que, particularmente, eu quase não tenho visto aí, ninguém quase falando, poucos teólogos falam. Vou só verificar aqui, e nós já voltaremos a estar falando. Deveria ser mais ensinado, né? Porque é muito relevante. Inclusive, essas três unções aí também é algo muito interessante. É o próprio Tiago que vai mencionar, né? Se eu não me engano, é aqui em Atos capítulo 15, quando se está dando, Tiago está dando parecer sobre, né, o concílio de Jerusalém, né? Atos capítulo 15, vamos ver se é os versículos 16 e 17. Atos capítulo 15, diz assim, ó, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Ele está citando um texto do Antigo Testamento aqui, depois eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas hoje eu quero falar sobre essas três unções, para vocês verem a relevância que tem esse assunto, o tabernáculo de Davi, e que é Tiago dá um parecer no Concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio da igreja, falando sobre isso. Vai sair um barulho aqui atrás, eu não tenho revestimento acústico aqui, o vídeo é ao vivo. Então, cachorro latindo e assim por diante. Mas aqui vamos ver sobre essas três unções, porque só existem dois personagens que as escrituras mencionam que têm três unções: rei, sacerdote e profeta. Só dois. Um é o Senhor Jesus, que nós já sabemos. O outro é o próprio Davi, que eu quero ler a primeira unção que ele recebe aqui. Você pode acompanhar comigo também na sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, vamos dar uma olhadinha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Olha como está escrito aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Deixa eu ler aqui com vocês. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aí. Capítulo 16 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Esse é o versículo 1, né? Olha o versículo 12 e 13, diz assim, 12 e 13. Então mandou em busca dele e trouxe, ele era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então percebam que a primeira unção, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A primeira unção, ela acontece na casa de Jessé, diante dos irmãos, né, de Davi. Aqui tem algo também bem relevante, que é o tipo de óleo que foi usado aqui, as medidas, quantos quilos, por exemplo, 6 quilos de mirra, 3 quilos de canela, cana aromática, 3 quilos, cássia, 6 quilos, 18 quilos ao todo, de acordo com o peso padrão que era usado no santuário. E azeite de oliva também foi usado 1 galão, porque era uma especiaria, um tipo de azeite especial que nada tem a ver com esses azeites, com esses óleos que as pessoas ficam vendendo hoje. Primeira unção, então. A primeira unção diante dos seus irmãos na casa de Jessé. A segunda unção, ele vai ser ungido como rei da tribo de Judá, porque vai ficar 7 anos e 3 meses reinando a partir de Hebrom. Está no segundo livro de Samuel, você pode acompanhar comigo. Segundo livro de Samuel, no capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha nesse texto.
segundo Samuel. Pouca gente sabe disso daqui, que Davi tinha as três unções. Isso aqui é muito importante. Capítulo 4, segundo Samuel, capítulo 4, versículos, ou melhor, capítulo 2, versículos 4, segundo Samuel 2. Observe, versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Observem também o versículo 7. Esforce-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Versículo 11 diz assim: e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então perceba, a primeira foi uma unção que aconteceu na casa de Jessé, quando ele era muito jovem, né? Que ele estava lá no campo, todos sabem disso. A segunda acontece quando ele é ungido lá em Hebrom, e ele vai ficar lá por 7 anos, porque o restante de Israel havia rejeitado Davi como rei. Mas aqui ele é ungido sobre a tribo de Judá, as outras tribos não o aceitaram a priori. Ele é ungido e ele fica 7 anos e 6 meses. E a terceira unção, ela acontece no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Capítulo 5. Olha o que diz o versículo do 1 ao 5. Então, todas as tribos de Israel, agora são todas as tribos, vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-no aqui teus ossos e tua carne somos. E também, dantes sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. O rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Então ele reinou 7 anos e meio em Hebrom e 36 anos e 33 anos e meio a partir de Jerusalém. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então perceberam as 3 unções de Davi. O que significa isso? Que aplicação nós poderemos fazer sobre isso? Então, a primeira unção, ele é chamado de ungido do Senhor, né? Assim como Saul também foi chamado de ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6, nós vamos ver, porque eles recebem a unção com o mesmo óleo composto das especiarias, um óleo especial. Então, a primeira unção de Davi vai ocorrer na presença dos seus irmãos, né? Essa primeira unção, ela tipifica exatamente um significado dessas 3 unções, né? Ele recebe a unção de rei, a unção de profeta. A primeira unção, ele vai receber ela como entre os seus irmãos, de profeta, porque ele não vai exercer imediatamente o ofício de monarca, de rei. Né? No Antigo Testamento, nós percebemos que só ler um texto, ó, eu vou ler um texto aqui para a gente confirmar se Davi era profeta ou não. Atos capítulo 2. Capítulo 2, aquela primeira unção entre os seus irmãos ali, embora ele está sendo rei, já ungido como rei, ela tipifica também a sua unção como profeta, que eram as 3 unções do Antigo Testamento: rei, profeta e sacerdote. Atos capítulo 2, versículos 29 e 30, vamos ver se é isso. Atos 2, 29 e 30. Diz assim, ó: varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo,
para assentar sobre o seu trono. Percebeu como a Bíblia, interpretando a própria Bíblia, vai dizer que Davi está dizendo que Davi era profeta? Então, a primeira unção entre os irmãos dele prefigura essa unção como profeta. A segunda unção, Davi como rei. Né? A segunda unção, ela tipifica Davi como rei. A primeira unção, ele não foi rei diretamente. A segunda, ele já vai como rei, ainda que ele está reinando em Hebrom apenas, a tribo de Judá. E a terceira, ela tipifica que ele recebe a unção do sacerdote, porque ele vai exercer algumas coisas como sacerdote, algumas funções, ok? Nós percebemos que Davi, ele teve funções de profeta, funções de sacerdote. Ele usou o colete sacerdotal, né? Quando você vê lá em 2 Samuel 6,14, colocou a Arca da Aliança no tabernáculo que ele havia montado, 2 Samuel 6,17. Lembra que o rei Uzias entrou no templo, tentou queimar incenso lá e ele morreu. Ele ficou leproso. Isso não aconteceu com Davi. Davi comeu os pães da proposição. Isso também é coisa de sacerdote, ok? Davi tipifica o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é um tipo de Cristo. Ofereceu sacrifícios sacerdotais também, né? Ofertas pacíficas em 2 Samuel 6,17. E assim por diante. Ele usou o colete, que é chamado de éfode, né? 2 Samuel 6,14. Então, Davi, realmente, ele recebeu as três unções, rei, sacerdote e profeta. Somente Jesus Cristo é que tem essas três unções. Por isso que ele é um tipo de Cristo durante o período do milênio. No templo do milênio, a Bíblia chama ele de corregente juntamente com Jesus, que no livro de Zacarias, Jesus é chamado de renovo, com letra toda maiúscula, né? Todas as letras maiúsculas, e Davi será um corregente com Jesus, porque ele tem as três unções, rei, sacerdote e profeta. Nos demais vídeos, depois que eu vou fazer aqui, é só uma introdução, um prefácio sobre esse assunto do tabernáculo de Davi. Depois eu vou voltar falando mais algumas coisas. Espero que você tenha gostado e que você possa expandir esse vídeo aí, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso aí, para a expansão do nosso ministério, para que nós possamos continuar ensinando a palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Até mais.